para nós continuarmos a justificar os nossos incumprimentos e as nossas irresponsabilidades. Nós estamos num contexto específico. Este é que é o país que nós temos, este é o governo que nós temos, este é o setor privado que nós temos em Moçambique e é preciso, digamos, tomarem-se medidas acompanhadas ao contexto. Imagine só, se nós fazemos uma exclusão pelos critérios que tradicionalmente já excluíam muitas empresas, então não estamos a fazer rigorosamente nada. Mas no final do dia, o que nós estamos aqui a tentar fazer é salvar o máximo possível dos postos de emprego. E como é que vamos salvar se aquele que trabalha para prover os tais postos de emprego não está a ser compreendido? O problema aqui central é de não compreender qual é o grupo-alvo para o qual deve-se canalizar os tais financiamentos. Este é o primeiro problema. A concepção. O que é que o pacote que foi definido dizia muito claramente que é dirigido às micro, pequenas e médias empresas. Então, o contexto das micro, pequenas e médias empresas, a característica das pequenas e médias empresas é esta que o BNI devia tomar em consideração. Exato. Em que precisa de melhorar a nível de contabilidade e nós conhecemos serviços financeiros que já atualmente fazem uma assessoria às empresas, de alguma forma, em que tu submetes a sua ideia de negócio e há um departamento específico, lançam-se os dados da produção da empresa, os fluxos de caixa, tudo isso, e produz-se uma informação contabilística que permite a avaliação. Então não seja este o argumento para, digamos, a exclusão. Agora, o BNI, eu compreendo que não tem sensibilidade, não conhece claramente o que é que são pequenas e médias empresas em Moçambique. O BNI não sabe como chegar até as pequenas e médias empresas e o BNI não utiliza os instrumentos que existem. Nós temos a Associação de Pequenas e Médias Empresas que a sua vocação e a sua especialidade é lidar diretamente com este grupo-alvo. Por que que não foram incluídos os devidos segmentos que fazem o acompanhamento das pequenas e médias empresas? O caso da Associação das Pequenas e Médias Empresas, mas também o IPEMI. Houve muito esforço da nossa parte. Eu, particularmente, quando estava ainda no Executivo, o esforço foi no sentido de aproximar-nos ao BNI. Fizemos um esforço. Pessoalmente, fiz contactos com o PCA e infelizmente, ele optou por outras vias. Não condenamos. Se tivesse produzido os resultados esperados, hoje não estaríamos a falar nessa perspectiva. Mas falamos deste jeito por compreender que tudo quanto foi feito, todo o esforço que foi empreendido para assegurar que as empresas pudessem ter o alívio, não surtiu os efeitos desejados. Então, este é que é o facto. Agora, e olhando para a linha do Banco de Moçambique, a linha dos 500 milhões de dólares que foram também disponibilizados para oxigenar a economia. Foi uma decisão recente, mas devo aqui confessar que há melhorias do ponto de vista de comunicação. Hoje temos as instituições financeiras que são parte da implementação deste processo a contactarem diretamente as entidades, neste caso as associações empresariais, e também a contactarem diretamente as pequenas e médias empresas. Devo também aqui referir que muitas pequenas e médias empresas, no mínimo, receberam informação, no mínimo sabem dos critérios, dos requisitos, e acredito que esta linha vai gerar aqui algum impacto positivo para as nossas pequenas e médias empresas. Vamos continuar a olhar para os impactos desta pandemia da Covid-19. No que toca aos empregos, sabendo que muitos empregos foram perdidos, algumas empresas, inclusive, foram obrigadas a fechar as suas portas ou, caso não, a reduzir o número do seu staff. Como é que está a situação no seu geral? A situação no geral é que muitas empresas tiveram que se reinventar para assegurar que não fechassem as portas, tiveram que ser mais criativas, algumas adotaram tecnologias que permitem alcançar da mesma forma ou de alguns dos mesmos resultados perante o mercado e perante os seus clientes. Então houve outras formas de agir, de atuar no mercado para permitir que estas empresas pudessem continuar a operar.
E estas estão a operar, algumas tiveram que mudar também o seu, digamos, âmbito de atuação. Assistimos empresas que migraram para a venda de outros produtos e a maior parte delas foram para produtos de prevenção da Covid-19. Aqui refiro-me a todas as medidas, a venda do álcool gel, a venda de soluções tecnológicas para a desinfecção, a higienização, a questão também das máscaras. Portanto, houve uma adaptação rápida de algumas empresas e essas continuam a operar. Algumas fizeram este processo de forma combinada, em que continuaram a fazer o que faziam, mas também investiram algum capital neste âmbito. Exato. Mas continuamos a ter um mercado de incertezas, ou seja, tudo quanto continua a acontecer é com incerteza. Embora haja aqui tendências de casos a aumentarem, a reduzirem, mas nos últimos tempos mais a reduzir, tudo isso começa a criar um ar de esperança, acreditando que mais dia, menos dia, a situação melhore. As recentes medidas também que o governo tomou para conter a situação, penso que de alguma forma acabam aliviando um pouco determinados setores de atividade. Mas também quando me referia a mudanças na forma de atuação, nós assistimos os restaurantes e bares a fazerem, por exemplo, entregas ao domicílio. Foi uma forma de estar para poder sobreviver à situação. Portanto, o que estou aqui a tentar estou a vaticinar que tenhamos nos próximos tempos um cenário melhor. E eu acredito muito em uma mudança drástica nas medidas, ou seja, a melhoria das restrições. Exato. Não é? O governo cada vez vai tornar maior a abertura. Exatamente, e isso pode obviamente ajudar para que tenhamos aqui a reabertura dos nossos mercados, a reabertura do negócio, o relançamento, digamos, de novas formas de atuação no mercado. Pois bem, vamos continuar a olhar para os impactos. Estou ainda muito preso na questão dos impactos. Sim. Quais são os setores que foram mais afetados, pelo menos ao nível das empresas que estão neste circuito da Associação das Pequenas e Médias Empresas? Nós tivemos grande parte dos prestadores de serviço com problemas sérios. Tivemos problemas no setor do turismo, que são muito sérios, no setor de transportes, mas também a construção civil teve um revés muito grande. E, no geral, podemos dizer que todos os setores ficaram afetados. O comércio, o turismo, o transportes, a construção, mas aqui há que considerar que realmente o turismo ficou extremamente afetado. Foi inclusive o setor que mais queda teve no que toca a empregos. Exatamente, teve queda a nível dos empregos, teve queda ao nível do PIB, a sua contribuição no PIB, e obviamente também isso refletiu-se no crescimento económico do país. Exato. Se for a ver, houve revisões das taxas de crescimento, tanto por iniciativa do governo, por iniciativa do Banco Mundial, houve novas projeções. Tudo isso é a compreender que realmente estamos num momento atípico com muitas restrições. Falamos aqui da reinvenção que algumas empresas acabaram adotando soluções mais estratégicas e imediatas para poder sobreviver em meio à pandemia da Covid-19. Isto leva-nos a uma outra questão sobre que maiores lições podem ser retiradas deste período de 2 anos de severas restrições para as empresas, no que toca, sobretudo, aquilo que é a sua robustez ou grau de preparação para eventuais impactos negativos, quer pandémicos, quer económicos? Bem, é um momento, digamos, primeiro de reflexão, tem que ser de reflexão contínua sobre que país é que nós queremos, tem que ser de reflexão sobre que setor privado nós esperamos ter e que atores públicos são importantes para este processo todo. E isso vai ajudar a encontrarmos aqui abordagens mais estruturantes. É preciso que o país deixe de ser um país de improvisos. Quando eu me refiro a país de improviso,
nós temos que ter uma visão de longo prazo. Não há outra melhor estratégia que podemos adotar se não olharmos Moçambique daqui a 25, daqui a 50 anos. E admitindo que poderão acontecer muitas crises no processo. Já antes, na nossa configuração geográfica, nós já temos aqui outro tipo de desafios. Falo de desastres, das calamidades, portanto, as emergências que vamos tendo, ou por inundações, ou por também falta digamos, de chuva e temos seca extrema. Então, esses fenômenos todos têm que ser estudados e acomodados em cenários estratégicos para mitigação. De contrário, as crises vão se repetir. Vamos continuar a ter vilas destruídas, comunidades destruídas, e isso mata o tecido social, por um lado, mas por outro lado desestrutura toda a componente económica que queremos ter. Exato. Então, é preciso que as medidas sejam combinadas, olharmos para abordagens políticas que são acertadas ao momento, termos programas que estejam alinhados com as políticas públicas e, obviamente, termos aqui também um setor privado que desempenha devidamente o seu papel. Exato. Mas o fim último desses atores todos, atores económicos, é proporcionar o bem-estar social. Se a empresa ela não estiver focada para suprir digamos, um déficit no campo social, esta empresa é irrelevante. Se as políticas públicas não tiverem um impacto no cidadão, são irrelevantes. Então, tudo quanto fazemos, no final do dia, é para proporcionar o bem-estar social. Então, é isso que é preciso deixar-se muito claro, e é preciso que todos nós, porque aqui é um trabalho de complementaridade. E este trabalho de complementaridade, o foco tem que ser sempre para atender às necessidades da população. O que muda aqui são os termos. Em economia nós falamos atender ao mercado. O mercado está a falar de pessoas. Os políticos abordam também que é o cidadão, mas são pessoas. Então, o fim do dia tudo converge perante o cidadão. Temos que esta falta de preparação, a falta de robustez ou de uma estrutura sólida que possa resistir a eventuais impactos de crises ou de emergências, sente que não é só uma componente das pequenas e médias empresas, mas que falha no seu todo como país. Por isso, utilizei o termo abordagens estruturantes. E eu fiquei muito emocionado quando dizia, mas o facto é que eu tenho sempre em vista, digamos, o bem-estar social. Este é um dos meus compromissos. Então, fiquei emocionado, mas esqueci de dizer que neste processo de reflexão é fundamental olharmos para uma economia que precisa de partir para o processamento da matéria-prima que existe em abundância no nosso país. Exato. De todos os recursos que existem, eu falo da natureza no geral, onde encontramos os recursos, os hidrocarbonetos e por aí em diante, mas encontramos a água, é preciso encontrarmos uma forma de fazermos o processamento desta matéria-prima que existe. E, ainda que não seja para o produto final, mas se nós fizermos para produtos semi-acabados, que depois podem ser, digamos, comercializados, exato, isso vai aumentar as divisas, porque vamos conseguir exportar mais. Naturalmente. Se o nosso pescado ele sair com um mínimo de processamento, nós vamos conseguir valorizar mais esta produção e vamos vender ao melhor preço no mercado internacional. Se fizermos o mesmo com todos os outros produtos, quer da castanha de caju, quer dos feijões nos mais variados tipos, enfim, nós temos de tudo para assegurar que este país avance e muito bem. A agricultura é um setor determinante. Já é bom que há uma sensibilidade do lado do governo para continuar a investir em agricultura.
Exato. É um dos caminhos importantes. E não há qualquer indústria no mundo que não sobreviva sem agricultura. Logo, nós temos aqui um forte potencial para podermos investir o capital e assegurar que haja retorno. Então, este país é um país que tem riqueza, que precisa apenas da compreensão dos próprios moçambicanos, que precisa dos moçambicanos entenderem que só são os moçambicanos que devem desenvolver a economia. Não faz sentido que o moçambicano tenha mais dificuldade de abrir, por exemplo, negócios, de ter acesso ao capital para ele poder investir na terra. Olha, é triste quando nós vemos empresas que nem sequer muitas vezes vêm com capital para o nosso país e daqui buscam o nosso próprio capital e investem e avançam, desenvolvem-se, tornam-se grandes empresas. Esta questão aqui, de o facto, alguma seletividade no processo eu quero explicar que o que falta de acesso aqui, ao crédito, sobretudo, ainda prevalece. Eu insisto e continuo a insistir aqui que enquanto os moçambicanos não se credibilizarem, os moçambicanos não acreditarem em si, os moçambicanos, digamos, não se confiarem. O termo central é este. É preciso melhorarmos a nível dos comportamentos sociais, ao nível também dos processos de educação, para assegurarmos que não haja maior confiança no moçambicano. Falta é a confiança. Porque o tal cidadão estrangeiro que vem e vai buscar facilmente os recursos que o país tem, ele não tem qualquer outro diferencial. Às vezes é só o problema da pele, da cor. Nós temos um problema que temos estigmas, temos preconceitos, que só por causa de diferencial da pele, da cor, mudamos toda a história de decisão. Basta ser uma cor mais clara, pronto, temos uma decisão favorável. Não pode, as coisas não podem funcionar desta forma. Então, é isso que eu continuo a defender e a insistir. Nós precisamos de nos confiarmos mutuamente para podermos projetar o nosso país para um caminho que seja sustentável. Pois bem, estamos em conversa com Inocêncio Paulino, que é presidente interino atualmente da Associação das Pequenas e Médias, presidente honorário, melhor dizer, da Associação das Pequenas e Médias Empresas. A conversa de hoje é sobre a saúde das pequenas e médias empresas. Estamos a falar dos desafios, algumas oportunidades e, enfim, queremos, no fim do dia, ver quais são as fronteiras que existem para algum relançamento mediante este impacto negativo para as pequenas e médias empresas, alguma eventual reabertura dos setores de atividade com o abrandamento das restrições, fruto desta redução do impacto, ou melhor, redução do número de casos da Covid-19 no país. Vamos continuar a conversar. O mercado está, a nível interno, gradualmente a reabrir, mas se olharmos para o histórico, desde a eclosão desta pandemia da Covid-19, vamos ver que Moçambique foi o país que se calhar menos apertou no que toca ao nível de restrições, quer para as empresas, quer para a livre circulação das pessoas. Caso vertente, como estamos em economia, vamos tratar por consumidores, continuavam expostos ao mercado. E neste processo, mesmo continuando em funcionamento, embora de alguma forma não taxativo das empresas, o nível de comércio com transações comerciais com o exterior estava em algum momento comprometido, ou continua em algum momento comprometido, com o fechamento de alguns setores de atividade fora, que são o destino de algumas matérias-primas por nós produzidas. Isto é um desafio para nós pensarmos numa economia mais endógena, produzir, primeiro a pensar em Moçambique. Qual é a análise que faz deste processo? Isso, é mesmo uma abordagem, a questão é bem alinhada aqui. Nós precisamos de assegurar que o consumo a nível interno seja satisfatório. Só se exporta, só se pensa em mercados externos quando, de facto, há um excedente. Exato. Então, é preciso assegurar que grande parte dos bens que são importados sejam substituídos por uma produção interna.
E se conseguirmos isso, estaremos aqui a dar um passo muito grande. Mas é preciso aqui salientarmos que nós tivemos primeira sorte de não termos tido dramas como outros países tiveram. Naturalmente. Mas é preciso também realçar que o nosso governo, embora estivesse a agir em incerteza, mas acertou em muitos aspectos. Exato. Eu falo aqui da contenção do problema, da doença. Nós tivemos um Ministério da Saúde muito ativo, um Ministério da Saúde que, no momento certo, tomou medidas certas, e mais tarde também tivemos a Comissão Científica que tem estado a fazer um trabalho apreciável e, obviamente, devemos dar todos os louros ao Governo que compreendeu todos os aconselhamentos e o nosso Governo também esteve muito bem na tomada de medidas, de decisões que sejam ajustadas à situação. Isso ajudou-nos, de alguma forma, a termos alguma forma de estar que permitia, pelo menos, encontrarmos o mínimo para continuarmos a sobreviver. Agora, há toda a pena por todos aqueles que perderam tudo. Há toda a pena por empresas que fecharam as portas, por famílias que ficaram sem empregos. Então, precisamos de continuar juntos a trabalhar para assegurarmos que possamos recuperar estas áreas que ficaram perdidas e, em algum momento, tomar decisões corajosas para investir-se, ou seja, direcionar, investimentos para que estes possam ressurgir, porque senão estaremos a perder uma grande fasquia de gente que sabe o que é produzir para contribuir para a renda nacional, para o PIB nacional e para o crescimento do país. Então, o que eu posso dizer é que realmente precisamos de continuar a trabalhar nesse sentido. Sente que as pequenas e médias empresas estão cada vez mais a arrumar para este caminho de produzir mais para a Moçambique? Sim, nós temos empresas que vão se adaptando, vão se adequando também ao contexto e empresas que estão a mudar na forma de atuação. Eu acredito muito que há muitas empresas que não voltarão a fazer o que faziam no passado. Exato. Já aprenderam outra forma de estar, outra forma de fazer negócios e vão tomar medidas, decisões que são mais sustentáveis do que, ou seja, mais informadas. Vai acontecer aqui um processo de gestão das empresas mais informado e isso vai ajudar a que muitas não tenham muitos problemas de risco na sua atuação e isso pode ajudar para a sustentabilidade das próprias empresas. Pois bem, vamos falar de medidas de estímulo. O que é que se pode esperar do Executivo nesta altura em que as pequenas e médias empresas precisam de algum balão de ar fresco, uma bomba de oxigênio para poder retomar e se relançarem com alguma força? Bom, do Executivo nós esperamos que continue a compreender o sufoco que as empresas encontram e esperamos ter políticas públicas, algumas revistas. Eu penso que a carga fiscal é uma delas que tem que ser apreciada. Exato. É preciso, há muitas formas de resolver um problema, nem sempre é pela via, eu falo aqui do fisco, não precisa necessariamente tornar a carga fiscal muito pesada. Exato. Podes fazer de outra forma, porque se formos a ver, são quase os mesmos ou os poucos que contribuem. Mas se nós baixamos a carga fiscal e alargamos a base tributária, isso pode trazer melhores resultados do que o que estamos a pensar hoje, ou o que fazemos hoje. Exatamente. Então é preciso estimular, é preciso criar um ambiente favorável para que as empresas possam trabalhar para ganhar. As empresas não podem ter um custo estruturado, na sua estrutura de custo, não podem ter um peso muito grande numa componente, como é o caso, por exemplo, do fisco. Exato. É uma das medidas que pode ser tomada. A redução em níveis que são devidamente estudados e também em estudos comparados com outros contextos ou outras praças, aí nós podemos encontrar uma resposta adequada a Moçambique. O outro, é preciso continuarmos a trabalhar
para o fortalecimento de determinadas instituições. As instituições são determinantes. Instituições públicas mais importantes ainda, porque são elas que facilitam o ambiente. Se nós não temos instituições fortes, então vamos ter um ambiente de negócio também não adequado. Ou seja, não vamos conseguir encontrar a resposta do que é mais procurado por outros setores, e no caso específico no setor privado, a nível da função pública. E também quebrar as questões que têm a ver com a burocracia. Exato. Nós precisamos de resolver estes aspectos para o licenciamento. Em alguns setores é muito difícil ainda. Até na área de turismo é muito difícil encontrar, digamos, licenças específicas. Então temos que melhorar esses aspectos. Deve haver políticas públicas, mas também alinhados com programas públicos que facilitem a industrialização da nossa economia. E um dos incentivos importantes é como é que, de forma permanente, podemos assegurar o acesso ao capital para investimento. E no capital para investimento há outras formas de fazer. Nós continuamos a ter aqueles mecanismos apenas tradicionais de financiamento, que é ir a uma instituição financeira do tipo banco comercial, mas não são as únicas formas. Então temos que explorar outras formas, e eu não vou aqui adiantar algumas das ideias, mas porque também tenho interesse numa destas componentes. Exato. Mas para dizer que há muitas formas de nós fazermos chegar o capital a quem precisa para poder trabalhar e assegurar o retorno. Exato. Porque este é o outro aspecto. Porque muitas vezes o capital circula entre os amigos e os mais próximos, então fica difícil buscar de volta aquele capital. Exato. Porque está tudo confundido nos interesses particulares. Mas se forem processos justos, sérios acima de tudo, nós vamos ter retorno do capital, sem problemas. Há empresas que recorrem até ao esquema de agiotas para verem... financiar as atividades. Para financiar as suas atividades. Mas estamos a ver, e às vezes há uma taxa de juros de 30%. Imagine só, tem 30% de acesso ao financiamento. Tem mais 17% do IVA. Tem do IRPS, 20%. E tantos outros. No final do dia, o que é que está a dizer? E depois tem a parte deste valor, ou seja, deste capital mês, que tem que adquirir os produtos para fazer chegar. E no final, exato, o que é que sobra como o caixa desta empresa? Por isso é que muitas empresas não crescem. Mas aqui também tem um outro aspecto. Nós temos estes custos que são muito altos para as empresas, mas temos uma limitante nos processos de procurement que tem a ver com o menor preço. É utilizada, esta cláusula de menor preço é utilizada de forma abusiva. E se nós continuamos a ter esta forma e essa postura de gestores que só querem o menor preço a todo custo, primeiro não vamos ter qualidade. A qualidade. No final não vamos ter, digamos, aquilo que se esperava. Não haverá eficácia daquela ação, daquele projeto específico. Porque só estamos preocupados com custos menores. Não, nem sempre tem que ser assim. É a melhor alternativa. E o critério conjugado, poucas vezes, é explorado. Então, temos que melhorar nesses aspectos. Doutor, não vamos sair daqui sem falar da afama dos recursos minerais no país, que a dada altura, até pelo menos antes da eclosão da Covid-19, era a grande, portanto, expectativa por parte das pequenas e médias empresas em integrar no circuito da exploração dos hidrocarbonetos, prestando serviços para empresas que estejam diretamente ligadas às multinacionais ou às próprias multinacionais. Hoje, essa expectativa ainda existe. Se olharmos para aquilo que é o maior projeto de LNG, explorado neste momento pela Total na área 1 da Bacia do Rovuma, a empresa suspendeu as suas atividades temporariamente por conta dessa instabilidade no que toca à segurança, e há já algumas empresas nacionais a lamentarem o fato de a suspensão, naturalmente, colocou em causa os encaminhos em termos de, no que toca ao pagamento
dos seus serviços. Como é que está hoje o nível de expectativa das pequenas e médias empresas com relação à exploração dos hidrocarbonetos? Bem, eu ainda tenho fé que nós vamos tirar muito proveito dos hidrocarbonetos, dos recursos minerais, vamos tirar proveito disso. Também aqui há medidas que têm que ser tomadas, que são medidas... é preciso ler muito bem os cenários. É verdade. Por vezes nós não temos a visão holística e não temos muitas vezes a compreensão da geopolítica internacional. Aquele problema de Cabo Delgado é um problema que exige de nós a responsabilidade, mas exige de nós um olhar por aquilo que são, por vários protocolos. Um deles é até da diplomacia internacional. É verdade que a Total suspendeu as suas operações, mas eu acredito que a Total, mais brevemente, poderá voltar. A retomar as atividades. Se nós assegurarmos, neste caso, passou-se a responsabilidade ao Estado, se o Estado assegurar condições de segurança, faço o termo, nós vamos ter a retoma da operação. Nós já tínhamos um cenário em que muitas empresas reclamavam por oportunidades de negócio. Eu já ia chegar a essa questão do conteúdo local. Pois. Até antes da inclusão destas restrições, como é que estava a situação? Ainda estávamos aqui num cenário de luta permanente para melhorar a abordagem sobre o conteúdo nacional ou o conteúdo local, como queiramos designar. E não obtivemos até aqui resultados satisfatórios. Então, há muitas empresas que ficaram excluídas totalmente das oportunidades de negócio lá. Mas há poucas empresas que lá estavam, que estes também viram-se a perder contratos. Exato. Nós tivemos, até aqui não sei se houve justiça ou não, porque se há uma interrupção do contrato, é preciso que não seja paralisar o mais fraco. Exato. E às vezes o que sucede é isso. Os mais fracos são os mais penalizados. Então, era preciso encontrar cláusulas que pudessem proteger o nosso setor empresarial que ficou afetado nessa situação, por um lado. Por outro lado, se a Total retomar, que acredito que vai acontecer, a Total tem que, juntamente com o governo, tem que decidir sobre que política de conteúdo local vai implementar. Exato. Aqueles problemas de Cabo Delgado até podem ser derivados, porque estamos a ver muitos de todos os estudos que têm estado a ser reportados, vê-se que o problema é social. Falta de oportunidades. Falta de oportunidades. Ou porque o jovem fulano não teve acesso a emprego, ou porque não teve acesso a oportunidades. Isto se calhar é provado, mas há aqui um fator que pode nos conduzir a este dilema social, o fato de esta juventude, sobretudo, estar vulnerável por falta de emprego, vulnerável a alinhar-se às fileiras dos insurgentes. Obviamente, quer dizer, então, se todos os estudos já nos provaram que o problema é social, vamos atacar o problema social. E como é que se ataca o problema social? É proporcionando as oportunidades. Dar oportunidade para as empresas poderem produzir, aumentar empregos. Os empregos. Dar oportunidade para que os locais também tenham suas empresas, tenham possibilidade de ascender a categoria de empreendedor ou empresário e poder prover serviços àquela companhia para ele se sentir incluído, exato, envolvido. Toda exclusão gera problemas sérios. Gera, digamos, desestruturação do tecido social. Então, é fundamental nós bloquearmos esses pequenos focos. Ainda que, ou seja, temos este lado, que é uma fragilidade, que é uma vulnerabilidade. Se nós resolvemos isso, então vamos ficar só com um único problema, que é da insurgência através de movimentos radicais e internacionais. Exato. Que aí podemos encontrar a solidariedade regional para atacar o problema. Nós temos hoje a ICDC predisposta a apoiar nesse sentido. Já manifestou a predisposição, já estão a trabalhar nesse sentido, então também o problema já está a ser resolvido num outro sentido.
Exato. Porque por aí Moçambique não deve estar sozinha e não tem capacidade sozinha para resolver o problema. Combater. Mas o mais importante é não permitir que o feiticeiro e o inimigo penetrem na nossa casa. E quem faz isso muitas vezes é o anfitrião. Nós é que abrimos as portas para o nosso inimigo entrar. Então, temos que fechar a porta, pelo menos. Esta que é a mensagem de fundo. Agora, no geral, os hidrocarbonetos podem ser uma segunda linha, para além da agricultura, pode ser o segundo caminho para nós encaixarmos divisas importantes neste momento e projetar aqui o desenvolvimento. Há muitas novas cidades no mundo que foram criadas através desses recursos. Há muitas novas instituições que foram criadas através desses recursos. Há muitos postos de emprego no mundo. Há um historial invejável. Olha, a Noruega tem hoje um governo forte, com autonomia, mas foi fortalecido em grande medida através do recurso dos hidrocarbonetos. Como, nas suas políticas, a primeira medida que foi tomada quer investir, vamos investir nas instituições públicas. Fizeram isso. Depois, vamos investir no setor privado. E as coisas, hoje temos um Estado consolidado. Falo deste exemplo, mas há tantos outros exemplos no mundo que nós poderíamos, digamos, seguir este exemplo. Então, Moçambique tem a bênção de ter um pouco de tudo. Um povo trabalhador, tem a força de trabalho jovem, que é a população economicamente ativa, é esta que tem que produzir, é esta que produz, e Moçambique é essencialmente um país de jovens. Logo, temos tudo para dar certo e tem os recursos à sua disposição. O que nós precisamos é só uma boa administração desses recursos e dessas oportunidades. E não só. Quando não precisamos também ficar reféns a um único investidor. Se nós estivermos satisfeitos, é preciso assegurar que as nossas ações elas sejam feitas, primeiro, com seguro, tudo tem que ser assegurado, mas também cotar nas bolsas. Porque se por esta via, este investidor não podemos alcançar bons resultados, nós podemos entregar isto no mercado global e encontrar outros atores. Então, vamos pensar aquilo, digamos, como se diz, não é? Fora da caixa. Isto é importante. E por falar de cotação em bolsa, nós vimos há algum tempo, se calhar ano passado, alguma aproximação entre a Associação das Pequenas e Médias Empresas e a Bolsa de Valores de Moçambique para, naturalmente, encontrar outros caminhos de colocar as empresas disponíveis ou abertas a capitais por via do mercado de capitais, neste caso. A esta altura pode-se medir algum resultado? Bem, nós assinamos até um protocolo com a Bolsa de Valores e que faz aí um belíssimo trabalho nos últimos tempos. Olha, o protocolo permitiu-nos que nós pudéssemos assegurar a consciencialização sobre o que é estar cotado na Bolsa. Exato. O que é a Bolsa de Valores. Como é que nós podemos, digamos, nessas alternativas de financiamento, como é que nós podemos buscar também a alternativa através de uma Bolsa. Então, o acesso ao capital através da Bolsa, tudo isso. Então, nós transmitimos este conhecimento para as pequenas e médias empresas. E, na altura, tivemos muitas manifestações de interesse de empresas que avaliavam a sua situação e viam-se capazes de se cotar em Bolsa. Infelizmente, ainda não tivemos resultados satisfatórios, porque depois de seguida tivemos essa crise. Exato. E logo, praticamente tudo parou. Hoje já não podemos falar não podemos aventurar bastante. Hoje tudo tem que ser de forma contida. Portanto, mas acredito que mais dia, menos dia, há consciência sobre a importância da Bolsa, obviamente que vamos aderir a esta linha e a esta oportunidade de investimento. Doutor, estamos na reta final do programa, quero convidá-lo a deixar as considerações finais. Bem, eu quero agradecer o convite e também agradecer a atenção dos nossos telespectadores.
e dizer, esta casa está a crescer, conheci no início, esta televisão está a conhecer passos importantes, e uma mensagem de conforto aos empresários, aos micro, pequenos empresários, que não percam a esperança, bons tempos virão. É importante continuarem a desafiar o mercado, continuarem a adotar medidas resilientes para poderem sobreviver. Temos que proteger os postos de emprego, temos que proteger os nossos clientes, ou seja, temos que assegurar uma boa relação com os nossos clientes, mas acima de tudo recomendo para que continuemos a adotar medidas com responsabilidade, medidas de prevenção à Covid-19, com responsabilidade, com seriedade, para que mais dia, menos dia, possamos ter uma situação melhor do que a atual, em que eu estou com fé que, se todos nós fizermos o nosso papel de prevenção, daqui a pouco vamos ter 0 casos e isso vai nos ajudar a relançarmos as nossas atividades, a nossa economia e melhorar o bem-estar social. Muito obrigado, Dr. Inocêncio Paulino, pelo tempo e pelos pensamentos partilhados nesta entrevista de aproximadamente 50 minutos. Falamos sobre a saúde das pequenas e médias empresas, alguns desafios, oportunidades e, sobretudo, perspectivas de como reerguer-se no mercado depois de 2 anos de severa crise causada pela pandemia da Covid-19. Saímos para um brevíssimo intervalo no Manhã Noticiosa. Voltamos no terceiro bloco para o espaço da revista de imprensa, mas vamos também continuar a olhar para o essencial daquilo que são as notícias que marcam a atualidade. Para si que nos acompanhou através da Rádio Mas, este é o fim do espaço Matabicho. Continue com a sua emissão. Vamos já para o intervalo. Até já.